Bom dia, pessoal. Então vamos dar continuidade ao nosso treinamento que está tendo aqui. Só retomando o que a gente viu ontem, né? A gente viu, começou a ver ontem a parte de teste automatizado de sistema, né? Que é uma parte assim, fundamental do restante do processo. Se a gente quer colocar integração contínua nos sistemas, a gente tem que ter lá, né, nessa build do sistema, alguma coisa testando o sistema automaticamente. Né? Não pode ter uma build só compilar o sistema, a gente não vai ter segurança se o sistema vai estar correto ou não. Certo? A gente viu ontem 3 frameworks, né, que a gente vai precisar usar para conseguir testar as classes sistemas: JUnit, o Mockito e o Paradox. Com esses 3 frameworks a gente consegue testar as classes do sistema. Beleza? Eu coloquei aqui naquele diretório que eu passei ontem um exemplo de teste de processamento de eventos. Aqueles 14 testes que eu coloquei ontem aqui. Então vocês podem, se quiser, depois baixar e usar como exemplo para testar um processador do sistema. Certo? Então, dando continuidade, já que a gente sabe como testar o sistema, né, uma coisa que a gente quer introduzir internamente aqui na Sinfo e aqui no ambiente de referência também é a parte de integração contínua. Né? Então, o que seria essa integração contínua? Segundo o Martin Fowler, né, que foi um dos introdutores da integração contínua, né? Então, integração contínua é a prática de desenvolvimento de software onde membros do time integram o seu trabalho frequentemente. Cada integração é verificada por uma build automatizada, incluindo testes, né, para detectar erros de integração o mais rápido possível. Então, integração contínua é isso. Né? A pessoa, por exemplo, realiza um commit, ele vai, faz o build daquele sistema e testa. Né? Outro desenvolvedor vem, realiza o commit, ele faz um build desse sistema e testa. Outro desenvolvedor vem, faz o terceiro commit, ele faz uma build e teste. Então, quando chegar lá na versão, né, esse exemplo aqui na versão 3.13, o sistema já foi, a cada mudança que teve na mainline do sistema, ele foi testado, feito a build e testado várias vezes para você ter segurança. Quando você for lançar lá a versão 3.13, a quantidade de erros naquele sistema vai ser menor. Né? Esse período de quanto ele vai rodar essa build e testar, isso pode ser variável. Você pode definir uma vez por dia, uma vez a cada hora. No processo que a gente vai usar aqui, a gente vai tentar fazer a cada commit. O commit, no caso, seria enviar. Como a gente vai usar? A gente vai usar o Git, né, como controle de versão distribuído. O commit seria quando você enviar a mudança para o repositório central. Né? Então, numa experiência em commit, no Git seria um push. Você enviar um push lá para o repositório central, ele vai rodar toda a build do sistema, rodar todos os testes de sistemas, e se passar, tá ok, senão ele já manda um e-mail para todo mundo avisando, todo mundo da equipe que aquela build foi quebrada. Certo? Então, tem algumas boas partes de integração contínua. Né? As builds devem ser feitas de forma automatizada, né, que a gente vai ver aqui. Certo? Existem algumas ferramentas de automação de builds, né, essas aqui são as principais, né, que é usado na comunidade Java, o Ent. A gente atualmente está usando o Ent para fazer essas builds. Né. A gente está estudando o Maven, talvez o Gradle, para fazer a parte de gerenciamento de dependências, que o Ent não faz, e a gente precisa melhorar o gerenciamento de dependências. Né, que eu falei ontem, não dá mais para continuar colocando todas as bibliotecas num projeto de Java Libs, compartilhando com todo mundo. Né, que isso gera vários problemas lá pra gente. Certo? Então, as vantagens da integração contínua é gerar menos erros. Certo? E se for gerar algum erro, né, se alguém fizer alguma besteira que quebrar algum teste, alguma coisa desse tipo, eles são rapidamente detectados. Né? Então, alguém mandou alguma coisa, quebrou algum teste, já todo mundo fica sabendo, você pode ir lá e consertar.
certo? Então essas são as vantagens da integração contínua. E a gente vai ter uma versão estática, que pode ser mandado para a produção, né? Se chegar no estágio avançado, vou mostrar aqui as fases da integração contínua. Se passou na build, se a gente chegar em determinada segurança, ele pode até mandar aquilo para a produção, né? Hoje, atualmente na Symfony, a gente faz aquele processo de integração manual ainda, demorado, tem que pegar o código, ver o que vai ter que ir, gerar uma versão para a produção e testar novamente, né? Porque não é a versão que foi gerada em desenvolvimento. Então a gente quer eliminar esse processo assim. Então, fase da integração contínua, né? Existem 7 fases, né, que o pessoal cita. A primeira é sem servidor de build. A primeira fase é a fase que a gente está hoje aqui. Não tem o servidor de build, está começando a implantar agora, né, avaliando na equipe CIG-RH. Né, toda a build é manual do sistema. Tá? Normalmente o processo penoso e sofrido. Né? A gente já demorou aqui, algum tempo atrás, mais de um mês para conseguir fazer uma build no CIG-A, por exemplo. Né? Então, segunda fase é build noturnas, né, que já é a introdução do servidor de builds, que fica gerando essas builds, geralmente no período da noite, né, enquanto ninguém está trabalhando, isso que chama build noturnas, né, e simplesmente faz a build do sistema. Né, se compilar, ele considera que o sistema passou na build. Né. Aí a terceira fase é a produção de testes automatizados, né, que você já tem a build com mais alguns testes. Né, essa fase que a gente está tentando introduzir agora, né, criar os testes automatizados e quando fazer a build já rodar esses testes, né, você tem uma maior segurança de que ele está correto. E uma quarta fase, né, é começar a tentar medir métricas sobre esse teste, por exemplo, cobertura, quanto do sistema está coberto. Né, isso é onde a gente quer chegar, pelo menos nessa quarta fase futuramente. Então, pelo menos algumas métricas de coberturas lá, para a gente conseguir definir quanto aquele determinado módulo ou caso de uso está coberto, para ter uma segurança maior do que a gente está fazendo. Tem ainda algumas outras fases, né, que você cria sonhos, se não conseguir chegar nessas fases aqui. Né, a quinta fase começa a colocar práticas de teste de desenvolvimento, né, todo mundo começa a escrever primeiro os testes antes de implementar o código. Resultados são melhor confiança. Né? Então a equipe começa a entender melhor esse processo e começa a levar os testes mais a sério. Certo? A sexta fase, integração contínua, que tem é quando a gente começa a gerar, né, a partir dos testes de aceitação automatizados, né? Que é relatórios mais alto nível, né, sobre o resultado dos testes. Então a gente pode entregar, inclusive, para a gerência, né, são relatórios que não podem ser lidos, né, por quem não é de parte de programação, sobre o resultado daquela build. Né. Então são casos de uso tal, está estável, alguma coisa do tipo, né, que o gestor consegue visualizar, né, que aquilo está bem testado. Certo? Isso possibilita a última fase, né, da integração contínua que tem, que é entrega contínua. Né? Uma vez que você tem teste de aceitação, né, está passando ali, então tudo que o gestor do módulo pediu está sendo testado, né, você pode inclusive, a partir de uma build, você passou na build, né, todo mundo terminou as tarefas e a build compilou, você pode já diretamente colocar isso em produção. Né? Você pode, não quer dizer que você vai a toda hora jogar um código em produção. Né? Pode ser que o usuário esteja usando, então você tem que definir quais são os períodos, mas você tem a tal confiança que o seu código é correto que você já pode passar na build e jogar em produção se quiser. Né? Você pode fazer o deploy contínuo desse sistema. Certo? Então, a integração contínua é isso. Né? Não tem muito mais o que falar. Né? Você rodar essas builds diariamente testando o sistema. Certo? Esse aqui é aquela figura, aquele fluxo que a gente vai seguir aqui internamente na Symfony e também naquele repositório de referência que a gente quer criar para as cooperações poderem interagir. Né? Então, eu mostrei antes aqui, né? O desenvolvedor faz alguma mudança, né? Aí vai ter esse cara que eu vou falar mais na frente, que ele vai chamar o nosso servidor, integração contínua urgentes, e ele vai rodar essa build.
né? Cada mudança que algum desenvolvedor manda para cá vai ser chamado do servidor para ele rodar a build e dar o verify dele aqui, dizendo que a build passou nos testes automatizados. Ok? Então, se tiver 100 mudanças no dia, né, num determinado sistema, vão ser rodadas 100 builds. Se o cara fizer 1000 mudanças no dia, são 1000 builds e jogar o verify lá. Logicamente, isso aqui vai ter que ser uma máquina, se for uma quantidade enorme assim, isso aqui vai ter que ser uma máquina bem potente para toda hora estar rodando todos os testes lá e gerando lá o verify. Certo? Então, o que a gente vai ver agora, depois que a gente viu essa introdução à integração contínua, é falar sobre esse cara aqui, né, que é o nosso servidor de integração contínua, o Jenkins. Okay? Então, o Jenkins é servidor de integração contínua, né, ele trabalha a partir de determinados jobs. Você pode criar para cada sistema vários jobs lá dentro, né? Cada job realiza uma ou mais tarefas, né? Ele pode compilar, testar, fazer implantação do sistema, né? Enviar e-mail, etc. Então o Jenkins meio que gerencia isso, né? Quem faz isso, na verdade, ele chama alguém para fazer, né? Aqueles scripts Enter, Maven ou do gerenciador de builds que você tem, né? Então o Jenkins só controla esse fluxo, né? Você manda alguma coisa, alguém chama ele, ou então você roda ele manualmente, ele vai lá e dispara alguém que vai fazer essa integração para você. Então ele possui diversos plugins, né? Uma ferramenta extensiva, você pode ir lá instalar diversos plugins para trabalhar com ferramentas que você usa no seu processo, né? SVN, Git, JUnit, Git, Ent, Maven, etc. As ferramentas que você usa no seu processo, geralmente tem as mais comuns, tem plugins lá do Jenkins para rodar qualquer ferramenta. Então isso aqui é uma interface do Jenkins que você entra, né? Por exemplo, o SIG RH. Então aqui são os jobs que a gente criou do SIG RH, né? Então tem aqui o job da mainline, o job da build diária, né? A build diária, que são dois jobs, um executando na mainline do sistema, né? As mudanças que estão sendo feitas na mainline, e outros rodando os testes lá e integrando na build que vai diariamente para a produção, né? Por correção de erros e tarefas urgentes, etc. Certo? Então essa cara do Jenkins, né? Diversos jobs lá. Certo? Quando a bolinha está azul aqui porque ela passou, né? O último resultado passou, né? Senão ela, se quebrar a build vai ficar vermelha aqui. E essa aqui é o histórico de builds, né? Essas que estão com o sol aqui é porque a build, as últimas builds estão sempre passando. Essas que estão nebulosas aqui é porque das últimas builds muitas foram quebradas, né? Então tem alguma coisa errada e por isso aqui todo mundo está quebrando a build a todo tempo, né? Então o Jenkins ele possui várias funcionalidades, né? Você pode, por exemplo, ele mostra lá a tendência e resultado do teste, né? Então aqui todos os testes estão sempre passando, esse exemplo aqui de SIG Events, então está sempre lá a linha azul lá contínua, né? Se alguém quebrar um teste, ele vai mostrar aqui o gráfico, né? Com se o teste estavam passando ou não, né? Então ele pode gerar isso, ele pode gerar gráficos de cobertura, né? Se você integrar ele com a ferramenta de cobertura, ele pode guardar o Javadoc do sistema, certo? Então várias coisas ele pode gerar para você aqui quando faz uma build, né? Depende do que você queira lá. Você instala o plugin, né, os plugins que ele tem e manda ele salvar, que ele, depois da build ele vai mostrar para vocês alguns dados estatísticos aqui. Certo? Então a instalação do Jenkins é bastante simples, né? Eu coloquei também naquele Dropbox lá, esse arquivo aqui, jenkins.org, né? Então basicamente o que ele fez aqui, eu também coloquei o Tomcat, se vocês quiserem instalar aí, né, para testar localmente nas suas máquinas, né? A gente vai ter a parte de ambiente, acho que no último dia, a gente vai tentar fazer algumas práticas e instalar isso aqui na nossa máquina, tentar fazer um build aqui. Mas se vocês quiserem já tentar rodar aí na sua máquina, né, é bastante simples, é só baixar o Tomcat, né, colocar esse URL aqui dentro do web app e dar um start no Tomcat, que ele vai subir aqui na porta 8080. Certo? Assim que você entrar no Jenkins, ele vai estar aberto, né, sem nenhum usuário, então ele vai aparecer essa mensagem de alerta aqui, né, que vai estar aberto para todo mundo ser acessível. Aí vai aparecer esse botão aqui de configurar a segurança. Então você pode ir lá, né, vai aparecer uma tela aqui, as configurações de segurança dele, você pode habilitar a segurança,
certo? E a gente está usando aqui uma base de dados próprios, né? Então a gente cadastra os usuários nele, né? Então você escolhe essa opção, você pode usar outras opções aqui, né? OpenID, etc. Então a gente está usando uma base própria. Quando você escolher esse aqui, ele vai pedir que você cadastre um usuário lá, por exemplo, um usuário que vai ser o gestor, né, desse sistema, e depois tem a tela aqui de registrar. Você bota o login e senha para ele, então esse usuário vai ser o gerente do sistema para poder fazer tudo lá no Jenkins. Certo? Eu vou mostrar aqui o Jenkins que a gente está usando aqui para fazer as builds, né, dos sistemas. Então a gente instalou aqui dois Jenkins, né? Tem esse endereço aqui, Jenkins InfoFNBR, né, que seria o nosso Jenkins interno para fazer as builds internas do sistema. E a gente instalou esse Jenkins aqui, Jenkins Ref InfoFNBR, que seria o servidor para fazer a integração do ambiente de referência. Então todo mundo que fizer algum commit lá no ambiente de referência, ele vai rodar uma build, né, e verificar se passou ou não. Então esse aqui é um servidor separado só para fazer a build do ambiente de referência que a gente quer montar aqui. Certo? Então você commitou alguma coisa no ambiente de referência, você vai ter uma certeza que aquilo está, pelo menos, compilou e passou nos testes automatizados que o sistema tem. Pronto, então esse aqui é o servidor, inclusive está rodando a build aqui da mainline, né, do SIG-RH. Então alguém fez um commit agora no SIG-RH e rodou uma build aqui, certo? Então fica aqui rodando os jobs, né, que estão sendo executados. Certo? Então nessa parte, eu vou mostrar aqui as principais funcionalidades que a gente tem no Jenkins, né? Aqui a build a mainline SIG-RH rodando. Assim que você entra, a parte de gerenciamento de usuários, né, como é que a gente está fazendo aqui? Você entra aqui, isso aqui é a interface principal do Jenkins, né? Você pode criar várias apps aqui, cada um para cada job do sistema, né? Então aqui está todos os jobs que a gente criou até agora. Certo? Tem essa parte aqui, gerenciar Jenkins, certo? Então você tem as configurações dele. Então aqui embaixo vai ter gerenciar usuários, certo? Esses aqui são os usuários que a gente cadastrou, né? Então você pode vir aqui criar um novo usuário. Então aqui você cadastra as permissões que cada usuário vai ter, né? Por exemplo, você pode cadastrar usuários aqui como administrador, né? Ou então cadastrar apenas permissão de leitura, né? Para as permissões básicas que ele vai ter acesso. E individualmente, em cada job, você cadastrar a permissão daquele usuário. Então tem alguns usuários ali que eles só tem acesso ao Jenkins, certo? E quando você pega um job aqui, por exemplo, deixa eu olhar aquele job do SIG-RH. Você entra aqui no job do SIG-RH, né, que é a configuração daquele job, você pode dar acesso aqui para determinado usuário. Determinado usuário aqui executar só esse job, por exemplo. Então, Marcos, que é o coordenador do SIG-RH, ele não é administrador do Jenkins, mas ele tem aqui permissão de executar esse job aqui do SIG-RH. Certo? Então, esse aqui é o job, né, que faz o build da mainline SIG-RH. A tendência de resultado de teste aqui está passando todos, né, até porque a gente tem poucos, está começando a colocar testes automatizados. Aí, então aqui tem as últimas execuções que tiveram integrações desse sistema, né? Então eu botei para configurar aqui o padrão para guardar as últimas 10. Então aqui foram as últimas 10 que rodou, né? Teve um que falhou, alguém fez algum erro aqui, gerou algum erro de compilação ou não passou no teste, né? E as outras passaram, certo? Então, se a gente entrar aqui dentro da job 10, né, ele vai mostrar as informações dessa job aqui. Então, ele foi gerado a partir dessa revisão aqui, né? Foi disparado por essa revisão aqui lá do Gerd, né? Que eu vou mostrar mais à frente. Então, se você acessar esse endereço aqui, tem que me logar aqui, né? Ele vai mostrar aqui qual foi a mudança de código, que é aquele que gerou essa mudança aqui, né? E a tarefa, e as tarefas que foram executadas aqui nessa mudança.
certo? Se você quiser, você pode reexecutar, né? Pode ter algumas configurações aqui. Se tiver configurado para guardar o Javadoc do sistema, também pode ser visualizado por aqui. Né? E aqui, resultado console, ele vai mostrar lá o script cliente que ele executou para fazer essa build aqui. Né? Então, o proprietário compila as classes, compila o SIG-RH, né? Altera a versão do sistema, né? Que vai um arquivo de properties dentro do EA, né? Copia aqui o JAS, compila o projeto de testes e roda os testes aqui. Então, foram rodar 31 testes, nenhum falhou, então a build passou. Né? Aqui o resultado lá da execução do script cliente. Então, esse script cliente aqui que roda, né? O SIG-RH aqui, a integração contínua do SIG-RH, também coloquei lá no Dropbox para vocês. Né? Se vocês tiverem curiosidade de olhar, quiser baixar esse build C aqui .properties, né? integração contínua, e esse build C.xml. Então, esse script aqui tem essas tarefas que a gente viu lá, que a cada commit que alguém dá, a gente chama ele, né? E executa essa integração contínua e roda os testes, né? Coisa que a gente está fazendo, por exemplo, manual ontem, rodando os testes manuais. Né? Então, como é que ele faz? Como é que ele chama esse script aqui? Esse aqui é nas configurações desse job aqui. Né? Então, para cada job que você cria, tem que a opção de configurar, você entra e pode editar as configurações. Então, essas configurações que a gente está usando aqui. Né? A descrição, né? Aqui a gente colocou para guardar as últimas 10, né? Builds, eu fico mantendo as últimas 10. Aqui é parte de segurança, né? Quem tem permissão de executar isso aqui. Aqui alguns parâmetros você pode passar para o script end, né? Então o script end lê alguns parâmetros lá e é possível passar através do Jenkins. Né? Então eu criou alguns parâmetros aqui, por exemplo, da versão da arquitetura. Né? Quando o sistema vai rodar, ele tem que rodar em cima da versão da arquitetura estável. Não pode pegar a última versão, que alguém pode ter quebrado aquela versão, está construindo ainda. Né? Aquela parte de resolução de dependência do sistema. Então, por enquanto, a gente está adotando essa solução aqui, quando a gente coloca um gerenciador de dependências. A gente copia um já estável em determinada versão lá para o diretório e coloca aqui a versão, então aquele script tem que buscar lá naquele diretório. Então, aqui são as versões de arquitetura, né, de identidade comum e serviços pegados que o SIG-RH está rodando por enquanto, né, fazendo um build em cima dessas versões aqui. Certo? E do Mobile DTO, que é outro projeto que o SIG-RH depende. Aqui um parâmetro, né, que a gente colocou para diferenciar a build, onde você salva a build da mainline da build diária. Né, que se você colocar para ele salvar e baixar no mesmo canto, a build, uma vai subscrever a outra. Né? Alguém comentou uma coisa na build diária, ele vai subscrever o que a pessoa tinha feito na build mainline. Então ele separou isso, né? No script cliente, quando é a build diária, ele baixa em um lugar, né? num disco lá do servidor, num diretório, e a build mainline baixa em outro. Então, para isso a gente colocou esse padrão, esse parâmetro aqui, né? Que é passar para o script cliente, com valores diferentes. Então aqui ele vai criar um diretório lá SIG-RH build mainline, onde ele vai salvar o build mainline. Na build diária ele vai criar um SIG-RH build diária, onde o diretório ele vai salvar essa build aqui. Certo? Aqui o script, que você coloca a versão que está sendo gerada do sistema, né, para quando compilar já gerar o EA com a versão lá dentro do sistema, né, que vai ser publicado, que vai ser o EA que vai ser já copiado lá para o servidor de produção. Certo? Aqui a versão JPK que você está usando. Né, opções avançadas do projeto, a gente coloca aqui o diretório onde está fazendo o deploy do sistema, né? Então esse último diretório aqui é o mesmo, que a gente coloca no parâmetro que passa lá para o ente saber que ele vai salvar aqui. Né? Então a gente está colocando lá na integradora, né? A máquina está o Jenkins, ele está salvando, está baixando esse projeto lá do Git, né? Cada vez que alguém faz um commit, ele vai lá e dá um pd, pega essa informação e salva aqui e roda a build em cima disso aí. Certo? Aqui são as informações de onde ele vai pegar o código do sistema. Então a gente está usando o SIG-RH já o Git, né? Então escolhi aqui Git, tem a opção aqui mais para baixo do SVN, né? Se você quiser pegar do SVN. Né? Então você coloca aqui, ele pega a partir dessa URL aqui, né? Naquele repositório interno FRN, né? Com esse usuário. Então a gente cria um usuário lá no Get com o Jenkins, né? E cria uma chave pública privada, no Git a gente está trabalhando com chave pública privada, coloca a chave privada lá
deixa a chave privada aqui e coloca a chave pública lá no Gary. Então, quando ele tenta acessar essa URL, ele vai estar validado, né, pela chave, e o Gary permite ele baixar o projeto. Certo? Além disso, tem algumas configurações aqui para rodar, né, o gatilho do Gary. Né? Quando você coloca essas configurações aqui, então quando o Gary, alguém manda alguma coisa para lá, alguém faz uma submissão para o Jenkins, ele chama aqui o Jenkins, né, dispara esse gatilho aqui que vai fazer a build do sistema. Toda vez que alguém mandar alguma coisa para lá. Né? Você pode fazer builds manuais também, isso aqui está sendo automatizado. Né? A partir de toda vez que alguém manda alguma coisa, ele faz essa build do sistema. Certo? Aqui as formações ainda para fazer essa integração do Jenkins com o Gary, né? Teve que colocar aqui, selecionar esse aqui, né, com o Gary Event, e tem que colocar aqui o repositório. Então, aqui nesse Jenkins você está usando o repositório de referência. Naquele outro Jenkins você criou lá o repositório FRN, lá criou o repositório de referência que tem as informações lá do repositório que ele vai acessar lá. Certo? Então, basicamente é isso, e aqui a gente coloca no patch aqui a branch onde está fazendo a compilação do sistema rodando os testes. Certo? Então, no caso aqui, a mainline do sistema está na branch master, lá do Git, né? Pode ser o trunk do SVN, por exemplo. Então, e a branch diária está numa branch separada, né? Que a gente criou. Então, aqui ele vai fazer, como esse aqui é o job da mainline, ele vai fazer o job em cima do código que está comitado na master. Certo? E aqui eu passo a construção. Aqui onde tem dica, né, para ele o que ele vai construir. Né? Então, estou dizendo aqui que ele vai usar. Você pode adicionar aqui vários tipos de construção, né? Executar um shell, por exemplo, executar algum comando um alvo do meio. Né? Eu estou dizendo que ele vai executar um script doente. Né? E eu passo aqui qual é o alvo lá doente que eu criei naquele script. Se você olhar lá aquele build C, vai ter uma task lá, build SIGRH, então ele tá chamando essa build aqui, né? E esse script está localizado aqui, dentro do diretório SIGRH, né? No raiz do SIGRH. Então, é aqui que eu configuro da onde ele vai chamar esse script para fazer o build. Né? E aqui eu posso colocar várias ações para ele realizar depois que fizer o build. Né? Então aqui eu estou botando para ele salvar os testes, o resultado de testes unitários, né? Então, aquele script que roda, ele gera os testes e salva os testes nesse diretório aqui dentro do SIGRH, né? Teste report, então ele salva lá o XML, lá o resultado do GU. Então aqui ele pega esse XML, tudo que é XML e publica lá, com aquela opção que ele mostra. E aqui eu coloquei para ele enviar um e-mail para a equipe do SIGRH. Né? Sempre que for quebrada a build, todo mundo da equipe do SIGRH recebe um e-mail dizendo que a build foi quebrada. E além disso, ele manda um e-mail extra, né, o indivíduo que danificaram a construção. Então ele manda um e-mail extra para o cara que quebrou a build para avisar que ele tem que consertar aquilo. Certo? Você pode botar várias outras opções aqui. Eu quero publicar o Javadoc. Então, se o script tem de gerar o Javadoc lá, você pode botar aqui para ele publicar, dizer onde está, que ele vai guardar o Javadoc para você. Certo? Nessa aqui a gente não está fazendo isso. Na build diária eu só guardo os testes, só mostro os testes e mando um e-mail para o usuário. Configuração do teste. Qual a configuração do teste? Aí a configuração do teste, onde é que ficou aí? Configuração do teste? O teste é executado pelo build, aquele arquivo build C. Deixa eu... Aqui ele só faz chamar. Você está dizendo que você vai chamar esse script aqui, né? Aqui que esse script faz? Deixa eu abrir o arquivo aqui, build XML, né? Então, uma das desvantagens do ent, né? Que o ent sempre permite fazer tudo, agora ele é bem boa. Vocês vão ver que esse script aqui é bem grande, né? Então deixa eu ver o que ele fala, onde é que estão os testes aqui. Compila os projetos, altera a versão, compila aqui o projeto de teste, né? Quem está colocando os testes no projeto separado. Então ele compila aquele projeto SIGRH testes, né? E aqui ele roda os testes, né? Então aqui você diz, né? Você cria um diretório aqui, que é o diretório onde está fazendo a build, né? Dentro do SIGRH a gente cria um diretório lá, target, né? Que a gente procurou já fazer igual o meio faz, tem um diretório target, né? Dentro desse target tem um diretório teste de ports,
né? Então aqui ele vai rodar esses testes aqui, né? Ele vai rodar aquela classe lá, all testes, que é a suíte de testes que a gente criou lá, o SIG-RH, no projeto SIG-RH, né? Que chama todas aquelas suítes que a gente viu ontem lá, com a mock, Movit, etc. Então ele vai rodar isso aqui e vai salvar aqui, nesse diretório aqui, dentro do projeto SIG-RH. E lá no Jenkins a gente diz para ele, né, com esse sintaxe que o Jenkins usa, que nesse diretório de teste report ele pega todos os arquivos XML que tem lá, que é o que o G1 gera, né? Aquele, quando a gente mostrou ontem, quando ele executa um teste, mostra aquele verdinho lá no Eclipse. Aquele verdinho, na verdade, é um arquivo XML que o G1 gera e o plugin lá do Eclipse ele mostra para a gente naquele formato. Né? Então, estou dizendo para publicar que ele vai mostrar naquele resultado da tendência de teste lá se está passando ou não. Certo? Então, ele só faz chamar, tudo está aqui configurado nesse script aqui de build do SIG-RH. Inclusive aqui tem a teste de integração, né? A gente roda aqui também aquele teste de integração que eu falei para verificar lá se as colunas e as sequências estão na ordem lá no banco. Em que momento seriam rodados os testes com o Maven, trabalhando com o Maven? O Maven está pretendendo usar para tirar, porque hoje ele está usando o repositório libs que está aqui colocado no espaço e está usando essas versões aqui da arquitetura, né? E dado comum e serviços integrados. Então o Maven a gente quer, antes de rodar o build, né, que está fazendo pelo momento ainda, rodar lá o comando Maven para ele baixar as libs para dentro do projeto SIG-RH. Então já vai baixar tudo que está lá no arquivo do Maven configurado, né, que o desenvolvedor fez desenvolvimento. Então, comitar aquilo, as versões ali, ele vai baixar para dentro do projeto SIG-RH e vai compilar usando aquelas versões. Ele não vai mais compilar usando essas versões aqui. Isso aqui foi uma solução temporária que a gente criou. Né? O que a gente faz? Quando gera uma nova versão arquitetura, pega o JAR arquitetura e copia para um diretório aqui, onde o script tenta buscar esse JAR e compilar o sistema usando essa versão da arquitetura. Né? A gente quer que isso seja automático. A gente vai publicar esse JAR da arquitetura num repositório interno e quando o executar o Maven, ele vai baixar esse JAR da arquitetura e compilar o sistema usando essa versão. Não só da arquitetura, como as libs lá que o sistema depende, né? Hibernate, OCF, etc. Então, antes de executar a build, ele vai baixar todas as libs que ele depende e compilar usando essas versões aí. Não, porque no Maven tu tem as goals, né? Aí tem uma fase lá que é referente a teste. Vocês pretendem já também? Por enquanto a gente está pretendendo estudar o quê? Usar o Ent para compilar o sistema e o Maven para só resolver as dependências. Né? Porque o Maven é meio restrito lá. A gente não sabe se a estrutura do projeto que tem hoje o Maven vai conseguir compilar. Você pode fazer alguns, até onde eu sei, né? Não tenho uma experiência muito grande com o Maven. Vi alguns exemplos básicos, mas estou começando a estudar para resolver esse problema agora. O Maven você pode fazer algumas configurações, dizer onde é seu source, etc., onde vai salvar os testes, mas essas configurações são básicas assim. Então eu não sei se o Maven vai conseguir compilar todo o projeto do jeito que é hoje. Ele teria que fazer uma mudança no projeto. Então, a princípio a gente não quer mudar a estrutura do projeto, né? Quer deixar o projeto do jeito que está, compilar com o Ent, né? E usar o Maven só para resolver as dependências. Outra alternativa, quem está estudando, é aquele Gradle, né? Que o Gradle ele tem a vantagem que ele parece com o Ent nessa questão de configuração desses alvos lá. É mais alto nível, né? Você tem que escrever o script com um Ent, mas você pode configurar, se você quiser escrever scripts lá para ele executar. Né? Então a gente teria como compilar usando a mesma estrutura que a gente tem hoje no projeto. A gente está testando isso, como compilar usando o Maven ou outra ferramenta com a estrutura que a gente tem no projeto hoje. Se a gente não conseguir, a gente vai continuar compilando com o Ent, mas usando outra ferramenta para resolver essas dependências do projeto. Então é uma coisa que a gente está estudando. Tem outras ferramentas, você tem acho que o IF, o Apache, que resolve dependência também. Né? Todas as ferramentas que a gente está vendo qual seria a melhor alternativa para a gente fazer isso aí. Certo? Hoje está fixa a dependência aqui, né? É um JAR que copia lá e roda o que está aqui. Né? Se gerar uma nova versão de arquitetura, a pessoa quando gera, o arquiteto lá gera, copia para cá, né? Já trouxe que faz isso automaticamente, copia para cá e o gestor aqui do coordenador SIG-RH vem aqui e altera a versão da arquitetura e vai compilar essa nova versão. Então, por enquanto, é isso que a gente está fazendo. Certo?
Respondi? Pronto, então aqui é a configuração de jogo, né? Estava falando aqui na parte final, né, ações que você quer que ele execute, né? Então ele vai, no caso aqui está executando a partir de um gatilho do Gerrit lá. Então todo dia que alguém fizer alguma mudança, submeter alguma mudança para o Gerrit, ele é chamado esse jogo aqui, que ele compila isso aqui e gera esses resultados, certo? Então, vou mostrar aqui dos Siga Eventos. A gente criou aqui para os sistemas, né, esse build mainline, né, que é esse build que faz a mainline do sistema cada vez que alguém commit. E a gente criou esse build aqui, mainline, que a gente chamou de build mainline completo. O que é esse build mainline completo? É um build que ele roda mais manualmente, né, ele não roda a partir do Gerrit. Então, aqui tem as configurações, né, dessa build para rodar, né, é quase a mesma coisa, né. Você tem que ir lá na parte de rodar do Git, só tem aqui as informações do Git, né. Ele vai baixar daqui e vai rodar aqui a benchmark, mas não vai pegar nenhuma atualização lá do Gerrit. Essa build aqui vai ser rodada manual. Por que ela é rodada manual? Né? Porque a intenção é que ela roda outras coisas aqui. Então ela salva aqui, por exemplo, o Javadoc e roda lá os testes de integração. Então, para rodar os testes de integração, a gente chama outro alvo aqui do EMP, né? Lá está chamando build e SIG-RH, né? Aqui está chamando, tem um alvo também de SIG Events, build SIG Events, tem aqui o build full SIG Events, que a gente chamou lá no script, né? Que está aqui. SIG-RH também tem isso, né? Isso aqui no final, build SIG-RH, né? Ele roda só, compila, roda os testes, né? E tem um build full SIG-RH que ele compila, roda os testes de integração e publica o Javadoc do sistema. Então ele faz mais coisas, né? Como a teste de integração é uma coisa pesada, né, de fazer, isso aqui não é rodado a cada commit, né? O coordenador é que decide como é que vai rodar isso aqui, né? Então, sei lá, cada publicação da grande versão eu posso vir aqui e rodar, né? Então ele vai chamar esse target lá do ENT, né, e vai rodar tudo aquilo, né? Então se você vir aqui na build, né, aqui ele também tem o Javadoc do sistema que ele está salvando, né? Então se você clicar aqui e quiser saber a documentação do sistema, está aqui, né? O Javadoc do SIG Eventos aqui, né? E fora isso, o resultado de teste que ele roda aqui, ele também está rodando os testes de integração lá, verificando aquelas... Por enquanto os testes de integração que ele tem, ele verifica a coluna e sequência do banco que você está batendo, né? Isso não vai gerar nenhum erro, está faltando uma coluna, certo? Beleza? Fora essas builds aqui, né? Então, sim, isso aqui que você vai rodar, né? Você tem que rodar manual, então tem aqui build with parameters. Você executa aqui você pode alterar os valores daqueles parâmetros padrão que a gente colocou lá, né? Nessa aqui, essa aqui tem alguns parâmetros a mais, que é o parâmetro do banco. Eu não mostrei, mas também tem lá configurado os parâmetros do banco, né? Qual o banco ele vai rodar, qual o usuário, qual a senha, né? Isso aqui é onde ele está salvando. Então esse aqui ele vai executar os testes de integração em cima desse banco aqui. Então eu posso escolher um banco lá de, por exemplo, vou publicar a versão para ir para vocês, para a cooperação. Então eu coloco lá o banco de cooperação, coloco o usuário e senha lá do banco, né? Esse aqui é só um teste no banco de desenvolvimento. Ele vai lá e roda para esse banco lá os testes de integração e eu sei que não tem faltando nenhuma coluna, né? Então é isso que a gente quer fazer, a gente está começando a fazer a partir de agora, né? Então eu só vim aqui rodar, construir, que ele vai rodar esse projeto aqui, certo? Outro projeto que a gente criou aqui é para fazer deploy de sistema, né? Então outra coisa que tem lá no script, aqui tem um script de deploy de sistema, né? Que isso aqui a gente usa hoje, mas os outros sistemas mas a gente faz manual, né? A gente tem que entrar lá no servidor, via linha de comando e executar. Então escolhe aqui, por exemplo, endereço, ou homologação, ou bota o endereço de produção aqui, né? Ele usa lá um SCP lá do ENT, né? A SCP para copiar o EA do sistema para o diretório lá que vai fazer deploy, né? Que joga o sistema de produção, certo? Então a gente vai estar rodando agora isso aqui a partir do Jenkins, né? Então se eu quero colocar o SIG Events no ambiente de testes, né? Eu venho aqui e executo esse jogo aqui, né? Você colocar executa com parâmetros, ele vai pedir aqui, por exemplo, a senha para copiar lá para o diretório de teste, né? Você pode criar também um parâmetro de senha no Jenkins. Deixa eu pegar aqui o SIG-RH que está mais complexo isso aqui. Essa parte de deploy, SIG Events não operei ainda não. Então, o SIG-RH tem vários deploy aqui, né? Eu quero fazer deploy homologação, quero fazer deploy em produção, início de produção.
né, tanto da branch diária como da branch mainline. Então tudo ele vai chamar aquele mesmo job, são muitos parâmetros aqui. Né? Então eu quero fazer um deploy da mainline testes, né? Eu executo aqui com parâmetros. Então aqui eu coloco lá o diretório, né, a senha para rodar lá na máquina, né, ou na máquina que está copiando, e o diretório ele vai fazer deploy, que é o diretório que o GPOS lê lá o EA. Certo? Então vem aqui e a porta que ele vai usar para fazer essa porta. Então vem aqui construção, pronto. Né, ele vai jogar lá, com um botão você pode jogar o sistema em qualquer ambiente, né, da explicação da build. Coisa que a gente não conseguia fazer até hoje, né, tem que ir lá, fazer a integração manual, depois sair executando manualmente via um comando para rodar as coisas, né, colocar o deploy em produção. Então essa é a grande vantagem de você utilizar a integração contínua, né? Você sabe que está passando aqui os testes automatizados, então você sabe que tem uma determinada segurança aqui, né? Depende do nível de integração contínua que você está, e você pode rodar lá nos ambientes, né? Se conseguisse alcançar aquele estágio lá, o sétimo, a integração contínua, né? Eu poderia até eliminar esse deploy homologação, deploy de produção. Passou aqui e deploy direto de produção, né? Isso aí é meio que um sonho, mas não sei se a gente vai conseguir alcançar isso. Mas por enquanto depois que a gente faz que a build roda, né, a gente faz o deploy no ambiente de homologação, o pessoal testar de novo, para depois ir para a produção, né? Ou se produção e produção. Então, usando o mesmo fluxo ainda. É o que a gente usa aqui. Ok? Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar do Jenkins aqui. Sim, nessa parte de configurações do Jenkins, né? Assim que vocês instalam o Jenkins, né? Na parte principal aqui, em gerenciar Jenkins. Então, mostrei a parte de segurança, né? Tem a parte aqui de configurar o sistema. Então, você bota as configurações básicas aqui dele. Né? Então, se você bota o JDK, né? Para você instalar o JDK na máquina. Se você for usar o Git, para você instalar o Git na máquina, então você bota aqui o JDK que você está usando. Né? No caso aqui está o 6, nesse local eu certo também nessa máquina, apesar de estar compilando até agora para o 6 ainda. Né? Lá no job você escolhe qual que vai compilar. Né? O diretório do Git, né? onde está instalado. Né? O ent, que você instalou na máquina, tem 2 ents lá também instalados nessa máquina. Certo? O mail, se tiver instalado, já tem um mail não instalado, não já instalou, então tem aqui o diretório então, um mail. Então a partir daqui ele vai saber como executar essa ferramenta. Você coloca basicamente isso aqui. Né? Onde o mail vai salvar lá o já que eles baixaram. Né? E aqui um URL, né, para você acessar o sistema, via esse URL. E algumas demais configurações aqui. Certo? Aqui o servidor de e-mail, né, que a gente usa aqui para ele mandar os e-mails, né, com quebrar uma build. Aqui algumas configurações que foi feita lá para o Sucupira, que primeiro rodado lá no sistema do Sucupira. Então essas configurações que a gente faz inicialmente, né, sempre instala o Jenkins, para ele saber onde estão as ferramentas que ele vai usar para executar os nossos jogos. Né, outras configurações que a gente tem aqui, que eu acho que é importante, é a parte de plugin. Né, como é que você instala o plugin do Jenkins? Então, você vem aqui, gerenciar Jenkins, né, o Git, o padrão, ele não vem com o plugin do Git, né, então esse aqui do Git, então você tem que instalar, aqui, a gente instalou o plugin do Git e do plugin do Gert, né, para ele conseguir, ele vem já com esse padrão, mas não vem com esses dois, para conseguir fazer aparecer aquela opção Git para selecionar e conseguir baixar um projeto do Git. Certo? Aqui está os instalados, né, então deve ter aqui o Gert Team, que é para ele chamar a partir do Gert, né, a integração com o Gert. E teve que instalar também o plugin do Git plugin para ele conseguir usar o Git aqui, certo? Bom, então basicamente é isso. Instalar, configurar a segurança lá dos usuários, instalar os plugins que você vai querer usar e criar seus jobs lá, chamando alguma coisa, né? O script ou mail ou outra ferramenta que você use lá de integração, certo? Então a gente definiu por enquanto o sistema essa questão, né, de ter uma build aqui diárias, né, uma build diária que é executada automaticamente a partir de qualquer mudança que é feita na build diária, e uma build mainline, ou uma build completa aqui que é executada manualmente e roda os testes de integração. Né, e tem esses outros scripts aqui para fazer deploy do sistema em algum ambiente.
certo? Então assim que está trabalhando com o SIG-RH, que a gente espera no futuro trabalhar com todos os sistemas aqui da FRN. Três jogos, né? São 3 jogos, né? Para cada projeto. Isso. De compilação, né? Um para mente diária, para mainline e outro para essa que roda de teste de integração também. Tá, um é do master, Isso. o outro é. Da build diária, que vai Que não é do master. para produção todo dia, isso. Certo? Existe algum deploy feito automático? Ou é manual? Não, por enquanto não. Por enquanto o deploy é feito manual aqui. Pode configurar para depois de uma build chamar. Você pode configurar também dependência de jobs. Né? Então você pode dizer lá na pós-construção, você pode dizer para chamar outro job. Né? Então se você vir aqui configurar, por exemplo, a mainline SIG-RH, né? Lá em pós-construções vai ter aqui vai construir projeto, gerar docs, editar, funcionar, passo na construção, invocar alvos no meio, copiar, executar, enfim, tem, estou achando agora, mas tem tanto na pós-construção como na pré-construção, você pode fazer, tem alguns passos aqui também que você pode realizar antes de construir. Né, então a opção aqui também, se adicionar passo e pré-construção, você pode dizer para ele chamar outro job. Então, por exemplo, se todos eles fizer a build na mainline, chame um job que faz deploy em testes, por exemplo. Você pode configurar isso também. Mas por enquanto a gente não configurou, tá? Os deploys lá estão manual, né? O coordenador escolhe quando é que vai fazer o deploy do sistema em determinado ambiente. Mas é possível sim. Tanto é possível você chamar através do ENC, né? No script tem que se fazer para chamar automaticamente o deploy, como é possível você fazer aqui pelo Jenkins, né? Você chamar, a partir de um job, chamar outro job. O plugin do Gerrit é para fazer a integração, né, do Jenkins com o Gerrit. Então a gente vai ver aqui ainda hoje, né, o que é o Gerrit. O Gerrit é tipo a interface para o Git. Né, então eu vou entrar aqui no Gerrit, quem está usando aqui da FRN, né, que é esse aqui, Git e FBR. Então vou me logar aqui nele, né, para poder visualizar. Bom, então esse aqui é o Gerrit, né? Então toda tarefa que é feita aqui, a pessoa fez uma tarefa, ele manda para o repositório, né? O Gerrit intercepta, ele não consegue comitar direto no repositório, ele fica aqui, né? Então quando fica aqui, ele vai lá e chama o Jenkins para rodar a integração contínua. Então esse plugin do Gerrit é usado para fazer essa integração entre os dois sistemas, né? Do Gerrit é chamar automaticamente o Jenkins. Então quando alguém mandou essa alteração aqui, né? O desenvolvedor fez isso aqui, erro e missão certificada, né? Ele mandou para o projeto SIG-RH na branch master. Quando ele mandou isso aqui, o Gerrit chamou o Jenkins rodou aqui uma build do SIG-RH. Se essa build passar, ele vem aqui e marca isso aqui. Pronto, essa tarefa aqui foi verificada. Ela passou na build, né? Não gerou nenhum erro de compilação e passou nos testes automatizados que tem até hoje. Então essa integração que a gente usa esse plugin do Gerrit. Né? Eu vou mostrar mais detalhes como é que faz essa configuração quando falar da configuração geral desse ambiente. Né? Esse gatilho, né? É isso, é um gatilho. Né? Quando eu chamo para cá, é como se fosse um filtro aqui. Né? Você manda para o repositório, o Gerrit intercepta, não manda para o repositório, intercepta, fica com ele, esperando a validação, e ele chama o Jenkins. Né? Esse fluxo que eu mandei aqui, que eu mostrei aqui nessa imagem aqui. O Gerrit fica com essa modificação lá, ele não vai para o repositório e chama o Jenkins para ele dar esse verify dele. Quando ele dá o verify, ele marca aqui. Então, por exemplo, isso aqui foi verificado e ninguém revisou ainda. Esse aqui foi verificado e alguém veio aqui já e verificou essa mudança. Então, essas mudanças são feitas aqui
alguém veio aqui e deu mais um aqui, né? Lindenberg veio aqui e deu mais um, porque esse aqui tá, esse código aqui o cara mandou tá ok, né? Então quando ele recebeu mais um, de duas pessoas, né? Ele fica aprovado aqui pelos dois, né? Tanto pelos Jenkins, que passou um teste automatizado, como alguém revisou, né? Isso aqui tá, o coordenador pode ir lá submeter. Aí sim que ele vai para o repositório, né? Isso aqui é uma forma de barrar que coisas incompletas vão para o repositório, né? Então vou falar mais depois, vou mostrar o Greta aqui, né? Falar como esse fluxo aqui. E a gente vai simular esse fluxo aqui, né? Eu criei um projeto de testes aqui, a gente vai baixar, mandar um push, né? Vocês vão ficar presos aqui, alguém vai ter que revisar para ele entrar. Quando eu faço o clone, eu tenho que fazer o clone do Gert. Você pega um projeto, tem aqui os projetos listados, aí você, por exemplo, SIG-RH, para fazer um clone disso aqui, tem aqui o URL para fazer o clone. Ele funciona como interface, como o GitHub, né? Você vai no GitHub é interface, aqui que você vem e pode fazer um clone desse projeto aqui, né? Ele vai dar um URL aqui para você também. Então o Gert funciona com isso também. Assim que ele além disso, ele é um servidor de revisão de código, né? Tem essas automatizações aqui para só permitir passar o que é código validado. Oi. Isso aqui falando dessa parte de configuração, né, de gerenciar plugins. Aqui mostrando como configurar o Git lá. Certo? E aqui falando eu falei agora desses jobs que a gente criou, né, um para mainline, uma para BDI e uma completa que roda os testes de integração lá. Certo? Aqui como é que roda ele, né? Ele roda manualmente, lá com parâmetros, você escolhe lá o banco que você vai fazer a integração. Certo? E aqui tem lá o deploy, o job que faz o deploy em determinado ambiente, né? Então com um botão você consegue botar o sistema em determinado ambiente. Certo? Então as vantagens são essas, né? Do Jenkins, vai ter alguém lá rodando automaticamente para fazer a build do sistema, né? Não precisa do Gert lá para rodar o Jenkins, né? Não precisa do Git, né? Vocês podem fazer com um projeto do SVN que vocês têm lá ainda. Né, configurar para ele baixar do SVN, fazer o checkout. Eu até botei aqui, deixa eu ver se eu acho. Pronto, isso aqui é um exemplo de como você configura lá para ele fazer um checkout lá do SVN, de um projeto de SVN. Você passa o URL, né, onde é o trunk/sig events, que é onde está o sig events. Né. Inicialmente, essa mudança toda no processo, né, partiu daqui, né? Eu fiz configurei o sig events ainda no SVN, né, para usar a integração contínua, e mostrei isso aqui para a diretoria e acabou que assim, o escopo ampliou e decidiu mudar para o Git, usar a integração contínua do sistema para facilitar essa cooperação e tudo, mas inicialmente começou daqui, né? Então eu fiz o Jenkins rodar lá para rodar os testes automatizados que eu tinha criado lá no sig events, a partir do projeto que estava lá no SVN ainda. Né? Então você bota lá apontando para o trunk, né? Bota lá suas credenciais, um login sem que tem a permissão de fazer a leitura lá do projeto, né? E pronto, tem uma estratégia aqui, né? Para o SVN tem algumas estratégias que você pode decidir. Então sempre faça checkout, né? Você pode criar toda vez que você for rodar uma build, faz checkout do projeto inteiro. Então faça um update, né? E faça o reverse como possível. Então ele vai, é uma estratégia menos radical, né? Ele vai tentar fazer um update lá das novas mudanças, então ele baixa menos coisas. Então tem algumas estratégias que você pode usar para o SVN, né? Que você configura o Jenkins para usar com o SVN. Então se vocês quiserem, né, começar a plantar a integração contínua na universidade de vocês podem já configurar o Jenkins para começar a rodar em cima dos projetos que vocês têm lá no SVN. Né? Se vocês começarem a escrever teste unitário, já vai rodar compilando lá os testes unitários do sistema. E vocês têm a certeza que se alguém quebrar algum teste, alguma coisa, ele vai quebrar a build, todo mundo vai ficar sabendo, ficar alertado sobre isso. Certo?
Para a gente acabar essa parte da integração contínua, só queria falar aqui daquela figura, né, que eu sempre estou mostrando aqui, o que é branch diário e o que é branch mainline, né? Então eu falei só por cima, eu vou explicar aqui melhor como é que a gente está trabalhando isso. Então a ferramenta desde sempre, quando ela sempre começou a desenvolver o sistema, ela sempre comitou no trunk, né? Então a gente tem sempre aquele problema, tem coisas que a gente deve ir para a produção agora, tem que comitar, mas tem coisas que vai demorar um tempo. Alguém já comitou lá no trunk, mas não está pronto ainda, vai passar um mês, no caso do uso grande, uma coisa assim, vai ficar um mês, 2 meses para ser desenvolvido. Né? Então a gente não pode mandar aquela versão que está no trunk lá comitada, porque tem coisa incompleta, é coisa incompleta que vai dar erro. Né? Mas ao mesmo tempo tem que mandar o que o cara comitou lá, porque tem alguma coisa urgente aqui hoje, por exemplo. O prazo vai se vencer hoje, o modo de extensão está com erro no relatório, eu tenho que mandar hoje. Né? Então como é que fazia? Qual foi a solução criada para resolver isso? Faz a integração manual. Né? Alguém baixa lá e tira aquilo que o cara copiou, pega só o que tem que ir urgente e manda para a produção. Né? Então a gente sempre fez mau uso do controle de versão, tanto o Git quanto o SVN. Né? Esse controle de versão geralmente tem um trunk lá, né, que é o branch principal lá, o branch master lá do Git, né, e tem branch que você pode criar justamente para controlar isso. Né? Então como é o fluxo que a gente está usando agora? Né? Que a gente vai passar a planejar a usar agora. Né? Então, por exemplo, vamos supor que tem determinado sistema que está na versão 3.12. Né? Está fechado, foi validado, foi para produção com a versão 3.12. Então a gente vai planejar, né, as tarefas, inclusive no repositório de referência vai usar esse mesmo fluxo, então vocês já vão saber de antemão quais são as tarefas que vão estar disponíveis na 3.13 e qual a data que a gente planejou para publicar isso. Certo? Então daqui a um mês, por exemplo. Né? Uma estimativa quando a gente vai publicar isso. Então, a gente escolheu uma determinada branch para ser a mainline do sistema, que é o que? Onde o pessoal vai fazer essas tarefas que estão planejadas para ir na próxima build, a 3.13. Normalmente o pessoal escolhe o trunk do SVN, né? Ou se for usar o Git, a branch master lá do Git, que já vem padrão, então essa vai ser a mainline do sistema. Né? A linha de desenvolvimento principal, onde o pessoal vai começar a desenvolver novas coisas lá. Certo? Então, como existem coisas que são urgentes, tem que ir para a produção, né? Não pode esperar essas coisas que estão sendo desenvolvidas e na versão 3.3, você não pode esperar a 3.3 ser lançada para você pegar essas coisas. O que você faz? Você cria uma branch, né? Esse sistema de controle de versão geralmente tem branch para isso. Né? Então você cria uma branch, que está chamando aqui de branch diário, né? Para comitar essas coisas que precisam ir para a produção. Então você cria a partir da onde? Da última versão estável do sistema. Então pega 3.12, que é a última versão estável. Então, por exemplo, surgiu um erro, tem que corrigir esse erro. Então cria essa branch a partir da 3.12 e corrige esse erro nessa branch da 3.12. Né? Então quando eu mandar para a produção, por exemplo, a versão 3.12.1, né, que está marcada aqui embaixo, ela vai o quê? Vai a 3.12 mais a correção desse erro. Certo? Certo. Aqui é porque a gente faz isso. Né? Por que não faz, por exemplo, a gente corrige o erro na mainline e manda a mainline sempre estar para produção e abre uma branch diária ou uma branch mensal para fazer as mudanças aqui. Quando as mudanças estiverem prontas, né, aquelas mudanças planejadas, a gente fazer copiar para cá. Porque geralmente como as mudanças que a gente vai fazer aqui, as mudanças planejadas são maiores, né? Para lançar uma build maior são caso de uso novo, aprimoramento, geralmente muito código, fica mais difícil você fazer as coisas aqui e depois ter que copiar para cá. Como você está fazendo separado, esse código aqui tem que vir para cá um dia. Né? Então se você fizer muita coisa aqui nessa branch diária, você vai ter problema de mesh. Né? O problema que vocês enfrentam de mesh entre o código aqui e vocês, você vai ter internamente, né? Entre uma branch e outra. Então, idealmente, a gente cria a mainline, né, para planejar as tarefas planejadas que vão ser desenvolvidas. Então ela vai ficar um tempo estável aqui, né, sem poder para a produção. Né? Então a gente cria essa branch diária para justamente colocar essas tarefas de urgentes, pequenos aprimoramentos que podem ser publicados diretamente em produção. Né? Por quê? Porque como essas coisas pequenas, você vai corrigir um erro no ponto except, geralmente você altera uma linha de código. Né? Então, se você alterar uma linha, é mais fácil você copiar depois para cá, né? Você fazer um mesh daqui para cá, do que você desenvolver um caso de uso novo lá com 20 classes, você tem que fazer um mesh daqui para cá.
certo? Então por isso que a gente deixa a mainline instável por um tempo, né? Ela vai ter que estar estável aqui, no prazo que a gente planejou, tudo, as tarefas que estão planejadas tem que estar finalizadas. E aquelas coisas que são urgentes, que tem que ir para produção, a gente vai desenvolvendo aqui para ela, certo? Na ambiente diário. Né? Então por isso que a gente faz esse processo contrário. Né? Coloca as coisas planejadas no mainline, mesmo quebrando a mainline por um determinado período, e coloca as coisas que são urgentes no ambiente separado. Sempre você vai ter que integrar isso um dia. Né? Então, para evitar que você faça esse merge, né, o que, é que a gente está aplicando aqui? Né? Quando você faz a correção de um erro, né, você vai alterar uma linha lá no ponto except. Então, se esse erro corre na mainline do sistema, primeiro você corrige lá. Né? O desenvolvedor baixa na mainline do sistema, né, que pode ser o trunk do SVM, ou então a benchmark lá do Git, e corrige essa mudança lá. Né? E depois que ele corrigiu lá, aí sim ele baixa, faz o checkout da branch que você criou, então faz um checkout também no Git, o Git também usa checkout, da branch diária, a partir da branch diária, e corrige manda esse mesmo erro que está aqui para cá. Né? Então, eu não sei se o SVN é possível fazer isso, não estudei no SVN, né? Mas no Git tem um comando lá, a gente vai ver aqui que é possível você copiar o commit que você deu aqui para cá. Né? Então, em vez de você fazer só aqui, esperar a 13.13 ir para a produção, você pegar tudo que está aqui e fazer um merge, à medida que você vai fazendo, você vai fazendo aqui e aqui. Né? Então, esse é uns passos que a gente quer fazer no processo. Todo desenvolvedor agora, pelo menos aqueles que estão trabalhando com erros, tarefas urgentes aí para a produção, ele deve fazer as tarefas em dois cantos. Né? Faz na marcha do sistema, na mainline, e faz na diária. Né? Copia o que ele fez para cá, daqui para cá. Então essa versão vai ser lançada em produção, certo? E quando a 3.13 for ser lançada em produção com as atualizações, né, tudo que foi feito aqui nessa branch diária, né, tudo que for para produção imediatamente, já vai estar aqui. Né? Então a 3.13 vai ser o quê? Vai ser a 3.12 mais os aprimoramentos que foram planejados aqui, mais as tarefas de erro ou tarefas urgentes que foram feitas aqui na branch diária. Né? Então, quando lançar 3.13, ela vai ter tudo isso, esse conjunto todo. Né? Então, o desenvolvedor tem um trabalho a mais, mas compensação, se surgiu algum problema de merge aqui, é um merge pontual. Uma linha é fácil de corrigir, né? Algum conflito, do que esperar para lançar isso aqui no final. Certo? Então, assim que consegue reduzir a quantidade de conflitos que tem lá no sistema. E, né, faz isso para todas as versões, né? Todas as tarefas vão ser feitas. E outra boa prática, né, que a gente vai estar começando a fazer a partir de agora o SIG-RH, é para cada versão que vai aqui você marcar uma tag. Né? Que hoje o repositório da gente não tinha tag. Né? A gente publica uma tag no repositório que vai para vocês. Né? Depois que gera a versão de produção, aquele é copiado com um repositório que gera uma tag lá, uma tag estável do sistema. Mas internamente a gente não trabalhava com tags estável, até porque a gente trabalha sempre no trunk, o trunk nunca tem como criar uma tag estável lá que você não sabe qual a versão está no sistema. Né? Tá tudo misturado lá, tarefas que devem ir para produção, tarefas que estão sendo feitas. Né? Então a gente não tem como marcar isso ainda e a gente quer marcar agora. Né? Uma boa prática é que sempre você trabalhar, for lançar essa versão de produção, né? Essa aqui é a versão estável, aí gerou uma build lá, passou um estágio esquematizado, você marcar isso aqui como versões estáveis a partir de tags. Né? Então você pode, futuramente, se quiser, baixar essa versão aqui do sistema, né? E vai estar lá o código que foi para a produção dessa versão. Né? Inclusive os scripts SVN, os scripts SQL vão estar aqui dentro também, né? Vão estar versionados no hotel. Então, quando você baixar, vai estar o script lá que foi modificado naquela versão do sistema. Certo? E esse fluxo se repete, né? A cada nova versão. Então, vou lançar 3.14, né? Lancei 3.13, já está estável. Então, eu planejo, né, o que vai ser feito no 3.14. Ela vai ter um determinado prazo aqui para estar estável, para todo mundo terminar. Certo? E crio uma nova branch diária aqui, né, a partir da 3.13 para marcar as coisas que tem que ir urgentemente enquanto essa branch aqui ela não fica estável. Né? Enquanto o pessoal não termina de fazer as coisas aqui, eu vou comitando as coisas aqui e mandando para a posição aqui. Né? Comitando aqui em cima, copio para cá e mando aqui, a partir daqui. Né? Que é a partir de uma versão estável mais o que eu fiz. Certo? Então isso é que a gente vê com boa prática, né, de uso de controle de versão que a gente quer começar a aplicar aqui. Certo? Nos sistemas daqui, e vai ser um fluxo que a gente vai aplicar lá no repositório de referência. Certo? Se for comitar o repositório de referência, vai ter que seguir esse fluxo aqui.
né, quem quiser contribuir com a reposição de referência. A princípio, na reposição de referência, a gente não sabe se vai conseguir manter uma branch mainline e uma branch diária, né, que seria muito trabalho, por exemplo, você corrigir um erro, você teria que corrigir em 4 cantos, né, na mainline interna do sistema, né, na mainline diária, que é aquela sua versão do sistema, que tem que ir em produção ali, né, e corrigir mais na mainline da referência e na diária de referência. Então, a princípio, a gente está pensando em manter apenas na de referência apenas a mainline, né. Então, a gente vai lançar versões mensais, né, o código lá já estável, né, com os aprimoramentos e erros mensalmente, né. A gente vai discutir como é que a gente vai fazer, para um erro urgente agora, então a gente pode criar, a gente vai criar um patch, né, então criar apenas um arquivo com aquela mudança e mandar para o pessoal o arquivo aquela mudança, mas quando estiver na mainline, quando ele receber a nova versão, ele já vai estar corrigido na mainline também, certo? E uma exceção, né, que a gente também criou no fluxo é, por exemplo, eu preciso fazer uma tarefa que vai ser um refactor enorme no sistema que ele vai demorar mais do que uma build, né? Por exemplo, uma build, geralmente a gente vai tentar trabalhar com prazos mensais para uma build, né? Então, o meu refactor vai demorar 3 meses para fazer, por exemplo. Então, nesse caso, se for só o programador, né, que for fazer, ele pode criar, por exemplo, como a gente vai trabalhar com o Git, ele pode criar uma branch lá só localmente, no computador dele e trabalhar lá em cima, né? Se for mais de um programador que for mexendo naquilo, mais desenvolvedor, né, tem essa exceção do caso que pode ser criada uma outra branch aqui, né, que ela vai durar mais que uma versão da mainline aqui, né, pode durar várias versões da mainline. Logicamente, né, o que ele fez aqui, né, quando ele for fazer, colocar aqui, por exemplo, a versão 3.14, isso aqui vai ter vários problemas de match, de conflitos que ele vai ter que resolver, né. Então, isso aqui é uma exceção do fluxo, né. Se precisar, nesse caso extremo, que não tem como quebrar para ir dentro das builds do sistema normais, ele pode criar uma terceira branch, né. Então, ele está tentando documentar todo o fluxo de processo, né, que é uma coisa que Amador, né, Amador País, não sei se vocês conhecem, ele já deu uma palestra comigo no workshop passado, né, o que ele falou que eles usam lá na Red Hat é que o processo é acima de tudo, né. Então, uma vez definido o processo, todo mundo tem que seguir esse processo, né? Não pode ser quebrado, senão começam a surgir problemas. E as exceções, se tiver exceções, elas têm que dar definidas no processo também, né? Então, por exemplo, a gente está tentando aqui colocar teste automatizado, né, que a gente viu ontem. Então, sei lá, tem algum caso urgente, tem que ir, aí tem pressão de alguém, do reitor, alguma coisa, tem que ir agora, não vai dar tempo de escrever testes automatizados. Então, se isso é uma exceção, a regra, você pode mandar coisas sem teste automatizados, tem que estar definido no fluxo de vocês, né? O cara não vai seguir. Então, eu posso mandar tarefas sem testes automatizados, mas em que caso isso pode ocorrer? Então, tudo isso tem que estar definido no fluxo, né? As exceções tem que estar definidas também. Se for definir que não, né, não interessa a pressão que está tendo, né? Do reitor ou qualquer coisa desse tipo. Né? Estou seguindo o fluxo que foi definido, tenho que escrever teste automatizado, só posso mandar depois que o teste automatizado. E o teste estiver pronto, né? Estiver passando o teste. Então, essas exceções que a gente tem assim, no dia a dia, né, que às vezes tem que tornar o fluxo mais... tem que pular algumas etapas, né, às vezes não dá para mandar um aprimoramento aqui na mainline, você vai ter que copiar na branch diária e mandar, porque alguém está fazendo pressão, então isso aí tem que estar definido também no fluxo, né, quais são essas exceções que a gente vai ter que ter, certo? Então, pronto, basicamente isso que eu falei. Está escrito aqui no visual. Beleza? Alguma dúvida sobre a parte de integração contínua? Vocês já usam algum esquema assim parecido internamente de vocês, ou vocês tem só o trunk lá e todo mundo comita no trunk, o SVN? Todo mundo comita o trunk, né? Então, algumas instituições estão trabalhando, comitando tudo no trunk, e outras estão usando esse esquema já. Então, eu sugiro, né, mesmo que vocês, sei lá, definam que não vão comitar uma reposição de referência, não vão só pegar atualizações, mas sugiro que vocês comecem a usar essas boas práticas, né, para a gente conseguir ter melhor, né, ter mais
visível que são versões estáveis do sistema, né? Não tem esse problema de ter que fazer a integração manual. Né? Começa a conseguir fazer a integração contínua e rodar testes automatizados, né, a partir do servidor de integração. No caso aí, você colocou o branch diário para fazer correções pontuais. Não seria uma boa ideia dar um merge depois de cada correção pontual, ou isso causa algum problema? Ou isso está fazendo então na figura? O merge é justamente isso aqui, né? Ele faz aqui e quando ele fizer, ele pode fazer aqui também, né? Mas se o programador fizer corrigir primeiro aqui, ele pode esquecer de mandar para a mainline, pode correr o risco de chegar aqui e o que ele fez aqui na diária não está aqui. Então, eu sugiro que primeiro ele faça aqui na mainline, né? Então vai corrigir um erro, por exemplo, coisa pontual que tem que ir hoje para a produção. Então ele corrige esse código e copia para cá. Né? Então quando ele copia para cá, ele já está fazendo tipo merge. Né? Sempre ele está fazendo merge só do código pontual dele. Então se surgir algum problema de conflito, é fácil de resolver. Né? Então esse aqui já seria o merge. Ele manda tudo que ele faz aqui, ele manda para cá, né? As coisas que são urgentes, para ir para a produção. Então quando chegar aqui, né, nessa versão 3.13, tudo que ele fez aqui já vai estar aqui na mainline. Né? Então não vai precisar fazer merge. O merge, se ocorrer uma classe ou outra, aqui vai ser uma coisa pontual que ele pode resolver aqui. Ele não precisa esperar chegar até aqui para fazer esse merge. Então ele faz da mainline para o branch de diário. Isso que a gente sugere para garantir que tudo que foi na diária está no mainline. Né? Se ele fizer ao contrário, ele fizer da mainline para a diária, ele pode fazer também, mas ele pode esquecer, por exemplo. Corrigir o erro, ele corrigiu na diária, mandou para a produção e esqueceu de mandar para o mainline. Aí quando gerar a mainline, o erro vai voltar. Mas né? fazendo da mainline para o principal, não pode ter alguma coisa instável? Não, porque aqui ele está copiando só aquela tarefa de erro que ele está fazendo. Então, por exemplo, eu corrigi um erro. No concept eu botei um if para testar se estava null e etc. Então, essa operação que eu fiz aqui, só essa colocação desse if eu comando para cá. Né? Então, isso vai estar estável aqui porque ele partiu de uma versão estável, 3.12. Então, eu coloquei o if aqui, eu posso mandar o que tinha 3.12 mais o if. As coisas instáveis que estão sendo resolvidas ainda estão aqui na mainline, então ela não vai para cá, né, para a build diária. Só quando a 3.3 aqui for da mainline for mandado para produção. Mas daqui para lá já vai estar tudo, era para estar tudo que foi planejado finalizado. Certo? Okay. Como é que vocês pretendem versionar os scripts de banco de dados? Os que treinar as tags? A gente vai criar um projeto lá dentro do projeto do Git, por exemplo, o projeto Git SIGRH. Vai ter o projeto SIGRH, vai ter o código, e vai ter o SIGRH Database, que é um projeto que vai ter os scripts SQL. Então, quando alguém marcar aqui uma tag, que isso aqui é uma versão estável do sistema, os scripts vão ser versionados também. Né? O Git OSVN também faz isso, tem uma cópia, tem uma foto daquele estado atual do repositório e versiona aquilo. Né? Então ele vai versionar os scripts que foram mandados nessa versão. Né? Essa é uma coisa que a gente está fazendo lá com o SIGRH para validar isso aí. Você já ouviu falar do Flyway? É uma ferramenta em Java que executa e gerencia esses scripts em SQL. A ferramenta é chamada Immigration, né? É um conceito que pegou do Rails. A gente tem usado na UFPB e ela se mostrou bastante interessante, até para rodar os scripts em produção ou em outro ambiente, de forma automática. Essa ferramenta aqui, Flyway, assim? Certo. Vou procurar. Ela tem várias testes e entros que você pode integrar com o script e aí rodar de forma automática. E aí a gente passou a vacinar os scripts de banco no projeto mesmo. Até agora a gente não está usando nenhuma ferramenta, né? Não deu tempo de estudar nenhuma ferramenta para versionar isso. A gente está fazendo manual como é hoje. Sempre no lugar de. Acho que tem um projeto lá que eles versionam, a gente está pretendendo colocar dentro do próprio repositório. Então, você baixar o código do sistema já vai ter lá os scripts. Né? Mas futuramente a gente quer fazer isso de forma automática até para evitar erros. Né? E esses scripts, o delta, a diferença das versões, seja gerado automaticamente, que você possa juntar todos os deltas e
e rodar uma versão sem ser manual.